Muito bom dia a você! Você que está no campo, está na cidade, está reunido com a família. Que bom ter a sua companhia neste domingo. Hoje, dia 26 de abril de 2026. Está voando o ano, então aproveita juntinho da gente. Confere só o que a gente preparou para você. O mercado de flores e plantas ornamentais em Goiás está em plena expansão. E quem apostou na produção e venda está vendo os lucros dobrarem. Goiás avança na produção de batata inglesa e projeta recuperação econômica para 2026. Restituição de quase 13 milhões do Fundeinfra começa a ser paga a contribuintes depois do fim da taxa do agro. E hoje vamos te ensinar como fazer um abacaxi cristalizado. Gente do céu, essa receita é boa demais e é a cara do campo, não é mesmo? Deliciosa! Já, já! A gente começa o agro de hoje falando de plantas, flores, né? Daqui a pouco tá chegando o Dia das Mães, passou o Dia das Mulheres, tem Dia dos Namorados. E não só nós, mulheres, mas quem que não gosta dessas plantas em casa para poder enfeitar, deixar mais bonita, vivo o ambiente? O mercado de flores e plantas vem animando bastante os empresários aqui no estado, viu? O aumento do setor foi de quase 10% em relação ao ano passado. Natália Mendonça conta pra gente. De acordo com o Instituto Brasileiro de Floricultura, o crescimento do setor foi de cerca de 8% no ano passado. E para 2026, a expectativa é de mais um avanço, dessa vez em torno de 6%. Esse crescimento já pode ser percebido na prática. Aqui na Ceasa existe uma única floricultura com foco em atender donos de supermercados, aqui do estado de Goiás, do Tocantins, do Pará, do Mato Grosso e parte do Maranhão. Esse crescimento nos últimos 8 anos foi lento, mas consistente, ou seja, as vendas nunca caíram. Tem os clássicos, né, que é só orquídea. Tem a orquídea, tem a calanchoe, que tem flores. Aí a gente ir para o lado verde, aí tem as samambaias, tem as jiboias, tem as suculentas. As vendas agora já são para o Dia das Mães. Como eu costumo falar, Dia das Mães é o nosso Natal, né? Como o chocolate, ovo de Páscoa é para Páscoa, flores e plantas é para o Dia das Mães, entendeu? Então, assim, a gente está se preparando, já vem se preparando, todo ano tem um aumento grande na procura e é sempre um sucesso, é muito bom, a expectativa é muito grande. Nessa outra floricultura, a diversidade chama a atenção. Tem flores para presente, decoração e também muitas plantas para quem quer trazer mais verde para dentro de casa. A gente vende muito buquês, vende cestas, a gente tem uma coleção muito bonita de decoração, certo? De peças para casa. E aí vem onde começa a parte de plantas, as pendentes para as varandas, samambaias, todas as espécies das pendentes. Aí tem as flores em vasos, como as orquídeas, que são as queridas, são as mais lindas. E presentes floridos, prontos para mesa de festa, como as calandivas. A tendência acompanha uma mudança de comportamento. Cada vez mais pessoas buscam plantas ornamentais para decorar ambientes e até melhorar a qualidade de vida. Virgílio conta que durante a pandemia foi a época que mais vendeu plantas e flores, já que todo mundo estava em casa e queria deixar um ambiente mais bonito. O pessoal estava recluso em casa, não tinha opção de um shopping, de um restaurante, então foi muito bom. Então as vendas cresceram muito. E o que o pessoal comprava? De tudo, planta de vaso, desde um vaso para colocar na cozinha, na sala, todo o jardim basicamente foi repaginado. Nos viveiros, o trabalho é intenso para dar conta da demanda. É onde tudo começa. Do cultivo ao cuidado diário, cada etapa é essencial para garantir plantas saudáveis até chegarem ao consumidor. Para dentro de casa, as preferidas são plantas de fácil cuidado, como suculentas, além das tradicionais flores usadas em datas comemorativas. Além de refrescar o ambiente, ajuda na fotossíntese, ela traz uma energia gostosa. Quando você cruza o olhar com a planta, vocês estão se comunicando, é a natureza. E isso traz leveza, traz paz e
A nossa loja em específico, a gente cuida de toda essa parte, desde a orientação de um vaso para dentro da casa, a gente faz paisagismo. Com crescimento contínuo e novas tendências de consumo, o mercado de flores e plantas segue florescendo e mostrando que o verde veio para ficar, dentro e fora de casa. Eu estou no ramo há 15 anos, a planta sempre foi um produto terapêutico. Eu falo que trabalhar com isso é bom demais, porque eu não preciso enfiar a goela abaixo para o cliente. É algo que assim faz bem para a alma. Então, planta sempre está em alta e cresceu muito, sim. Então, acho que o exemplo maior é os condomínios fechados, certo? Os prédios, os paisagismos estão muito mais bonitos, estão muito mais... Está subindo as escadas e indo para as sacadas, para o topo dos prédios, para os penthouses. Então, planta nunca vai diminuir. É isso aí, né, gente? Planta a gente tem um cuidado mesmo, como se fosse um animalzinho, né? Porque tem vida, a gente sabe disso. E me diz, quando você coloca planta na sua casa, não dá um outro ar? Você não respira até melhor? Por conta da fotossíntese delas, você consegue respirar melhor dentro de casa. Não tem mais essa, eu só tenho planta se for em casa, né? O sítio, a fazenda, não. O pessoal de apartamento tem investido muito no cultivo dessas plantas. Que bom, por isso que o mercado está tão aquecido. Olha, a gente vai para o intervalo, jogo rápido, você sabe disso, então não vai sair daí. Daqui a pouco, especialistas alertam sobre doenças que afetam a produtividade e a saúde dos bois. E ainda, produtores de abelhas apostam em recuperação depois de crise na apicultura. A gente volta já já. Estamos de volta com o Agro Record. Gente, estou aqui com o celular na mão para mandar um abraço para você que sempre participa com a gente. Ainda não tem o nosso WhatsApp? Tá aí na sua tela, ó. Já tira uma foto, então já copia no celular e salva, manda mensagem para a gente. Tá, reproduziu aquela receita que a gente te ensinou a fazer. Hoje tem um abacaxi cristalizado delicioso. Manda foto também, um vídeo que a gente coloca você aqui falando no nosso Agro Record. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço muito especial, primeiro para o Léo de Jesus e a Dona Maria, lá de Hidrolândia. Beijo grande. A Dona Maria assiste a gente. Isso, Sandro, um abraço apertado, que ela assiste a gente todos os dias. Você é muito especial, muito obrigada também. E o pessoal de Rio Verde, a gente foi na Tecnoshow, né, ali cobrimos a Tecnoshow. Quero mandar um abraço especial para o Celso, o Valdecir Veloso, Pedro Henrique Veloso, Paulo Henrique Veloso, Floriano Veloso e a Cleide Veloso, família Veloso. Beijo grande para vocês, viu? Olha, a produção de vagem está enfrentando desafios. O avanço da mosca branca e o clima têm impactado diretamente no cultivo. Deixamos a cidade para trás e seguimos por estradas que revelam outra realidade. Pelo caminho, na BR-050 e MG-414, a paisagem deixa evidente. Por aqui, o agro é forte. Áreas verdes, lavouras a perder de vista, é o trabalho que começa cedo e não tem hora para terminar. É neste cenário que a nossa história começa. Em uma propriedade rural onde cada área plantada carrega dedicação, expectativa e desafios diários. Hoje vamos conhecer de perto o cultivo da vagem, que vem sofrendo com a infestação de mosca branca na região. A produção da hortaliça exige cuidado e planejamento constante. A vagem é uma planta com rápido crescimento. A semeadura que é feita hoje, em apenas 7 dias já está com desenvolvimento visível, semelhante a esta planta aqui. E em apenas 60 dias já está pronta para a colheita. Aqui na propriedade do seu Wilton, a produção é organizada em sistema de rotação. São cerca de 5 hectares cultivados, com áreas em diferentes estágios de desenvolvimento. Enquanto uma parte está sendo colhida, outra já está pronta para o próximo ciclo. Nós procuramos plantar aí toda semana 11 quilos de vagem, né, o ano inteiro. São 5 hectares. Aí nós começamos embaixo, né, a hora que chega lá em cima, aí vem fazendo o plantio de rotação. Você vai plantando a vagem, vai plantando uma abóbora, um milho, aí vem gradeando e plantando de novo. O produtor cultiva vagem há pelo menos 5 anos.
A área utilizada é arrendada, o que aumenta os custos da produção. E este ano tem sido o mais difícil para ele. A principal responsável por esse impacto é a mosca branca. Essa praga que sempre esteve na lavoura, mas que neste ano se tornou muito mais agressiva e difícil de controlar. Segundo o produtor, foram meses críticos. Períodos marcados por uma infestação intensa que exigiu mais investimento, mais manejo e aumentou ainda mais os custos para manter a lavoura de pé. Uns 3 anos aí, 2, 3, 4 anos atrás, nós não teve esse problema. Esse ano foi bem crítico. Não sei o que aconteceu, mas foi um período aí de 2 meses crítico, muito crítico. O inseto ataca diretamente as folhas, se alimenta da seiva e compromete o desenvolvimento da planta. Com isso, o crescimento fica prejudicado e a qualidade da vagem também. Um pé desse aqui era para ter o quê? 70 a 80 centímetros quando fica bom. Hoje não está dando aí 30 centímetros, o máximo. Aí compromete tudo. O controle da mosca branca exige a atenção constante do produtor. A estratégia adotada é o uso de inseticidas, aplicados de forma frequente na lavoura. Mas o manejo precisa ser cuidadoso para a eficiência no combate à praga e evitar prejuízos ainda maiores. E para combater é as inseticidas que o nosso engenheiro aí, o agrônomo, passa para nós passar, né? Que são os inseticidas próprios para a vagem. E o combate é motorizado, né? Sempre no período mais frio, né? Que é à noite, na boca da noite ou de manhã. Por causa dos remédios aí, dos inseticidas, né? Que tem os biológicos que não funcionam, né? Com o tempo quente, né? Aí você vai perder, né? O efeito dele, né? Então você tem que controlar conforme a umidade, né? Sem a mosca branca, ele consegue colher 1.200 caixas por hectare. Mas quando há infestação do inseto, essa produtividade cai pela metade. O sistema de produção adotado na propriedade é baseado na fertirrigação por gotejamento, uma técnica que permite aplicar água e nutrientes diretamente na raiz das plantas, com mais controle e eficiência. Com isso, o produtor consegue manter uma regularidade ao longo do ano, mesmo diante das variações do clima. E faz também algum inseticida via gotejo também, que é para a raiz, né? No caso, a raiz estava com aquelas bolinhas lá, que eles falam que é nematóide, né? Tem um remédio específico, mas como período chuvoso, não segura, que a chuva vem, desce tudo, aí não combate. A colheita da vagem é totalmente manual. No campo, os pés são arrancados e, em seguida, as vagens são separadas uma a uma e depositadas em caixas. Cada uma comporta, em média, 12 quilos do produto. Um processo que exige tempo, cuidado e muita mão de obra. E é justamente por causa desse tipo de colheita que o custo com os trabalhadores pesa no bolso do produtor. Hoje, a mão de obra representa cerca de 50% dos gastos com a produção. A mão de obra hoje está muito difícil, muito escassa. Reduziu muito. Hoje você não tem mão de obra mais. Então, acaba que você fica mais caro para você hoje aí, você colher aí sua produção aí. O produtor atende grandes redes de supermercados da região e a preparação desse produto é terceirizada. A vagem hoje já está em volta aí de 150, 200 reais a caixa, né? Quase tudo no destino certo, né? Que é o que sobra nós vende lá na pedra. Porque tem as entregas, né? Aí o que sobra vende na pedra. Entre pragas, chuva, custos e incertezas, a produção segue. Afinal, no campo, cada safra é um desafio diferente. E para quem vive da terra, persistir faz parte do trabalho. Tem a época boa, a época ruim, tem que plantar. Que incrível, né? Com essas histórias que a gente geralmente mostra aqui no Agro Record, você consegue ver a força do agricultor brasileiro, né? Que passa por várias adversidades. A gente sabe que o agro é muito tecnológico, ele busca estudo, emprego de tecnologia para poder ajudar na produção, mas não tem jeito, né, gente? Conta com as pragas, conta com o tempo, com o clima, com as mudanças de tempo, chuva, sol, enfim, seca. Realmente o agricultor brasileiro, ele é um herói, viu? Para enfrentar
toda a desvalorização da cadeia aqui no nosso país. Olha, mais um intervalo rapidinho, você viu que o outro foi rápido, né? Pois é, daqui a pouco aquela receitinha maravilhosa e dessa vez aí, ó, doce de abacaxi cristalizado. Cheirinho de roça, né, gente? É já, viu? Estamos de volta com o nosso Agro Record. E uma pesquisa criou uma alternativa para reduzir os impactos do calor nas lavouras. Vamos conhecer então com o Matheus Oliveira. A produção agrícola depende de uma série de fatores. Clima, manejo e cuidados constantes fazem toda a diferença. Com ou sem temperaturas extremas, as plantas enfrentam desafios diários. E proteger o desenvolvimento saudável das culturas é essencial. É nesse cenário que surge uma nova tecnologia. Pesquisadores da Universidade Federal do Piauí desenvolveram um protetor para plantas. A proposta é simples: criar uma camada de proteção nas folhas, utilizando minerais biodegradáveis sem causar danos ao meio ambiente. O produto atua como uma barreira protetora, ajudando a planta a lidar melhor com as variações do ambiente, como luminosidade intensa, vento e até ataques de pragas. Com isso, o desenvolvimento tende a ser mais equilibrado e a planta responde melhor ao cultivo. Nós elaboramos uma formulação química, um compósito, que ele é composto por materiais inorgânicos de alta qualidade e inertes. O que esse material ele vem produzir? É como se ele produzisse microespelhos que vai refletir todas essas radiações solares, e essa reflexão ela não cria barreiras sobre a superfície foliar, porque tem porosidade, então não vai afetar também a fisiologia da folha. Com isso, a gente conseguiu misturar 2 óxidos, um biodispersante e um bioadesivo. Temos, principalmente no período seco, altas intensidades luminosas, e isso acaba prejudicando o rendimento da planta. Então, nós criamos um protetor solar, que a gente chamou de EcoShield, da qual ele vai reduzir esse estresse, dos raios solares na planta, principalmente na época seca do ano, na época onde nós temos altas temperaturas, e essa redução do estresse proporciona um maior rendimento das plantas que usam o nosso protetor solar. A ideia surgiu há cerca de 2 anos, a partir da observação das necessidades no campo. Os pesquisadores buscaram uma solução acessível e eficiente, capaz de atender diferentes tipos de cultivo e adaptada a cada realidade e região. E isso a gente quer deixar claro que não traz problema, a fotossíntese da planta não traz problema ao seu crescimento e ao seu rendimento. É ao contrário, nos nossos estudos, a gente, quando testou as plantas com EcoShield e sem EcoShield, nas plantas com protetor solar, a gente obteve um rendimento de até 20% maior do que as plantas sem o uso do protetor solar. Não traz nenhum problema de toxidez, nem para o solo, nem para o meio ambiente. Realmente é um produto que traz uma sustentabilidade. Na sua composição nós temos minerais que são usados na realidade como nutrientes para a planta. Então, além de proteção à planta, nós estamos protegendo ela contra o excesso de temperatura, contra algumas pragas, doenças, e ainda fornecendo alguns nutrientes para a planta. O produto desenvolvido aqui nos laboratórios da Universidade Federal do Piauí tem tudo para ser um divisor de águas no mercado. Além de garantir proteção solar para as plantas, os especialistas também destacam que o produto serve como um repelente natural para plantas e hortaliças. Produto que o produtor futuramente vai estar usando tanto no cultivo agrícola como no cultivo de frutas, hortaliças, que ele tanto protege as folhas como pode proteger os frutos, as verduras. E ele traz uma abrangência de uso muito grande, inclusive nas plantas ornamentais, ele pode ser usado também. Então, assim, é um produto realmente que vai ter um multiuso de utilidades entre as culturas agrícolas, entre as plantas, de diferentes formas. A pesquisa ainda está em fase de patenteamento.
mas já mostra o potencial da ciência desenvolvida no Piauí. Soluções simples com um impacto direto no campo, que aproximam tecnologia e produção e abrem caminhos para o futuro da agricultura. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Estão abertas as inscrições para cursos de graça que podem transformar você em um tecnólogo para atuar em diversas áreas do agro. O processo seletivo é do Senar Goiás por meio da rede ETEC. Já então, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na sua tela para você se inscrever. Vamos saber mais detalhes na reportagem? Se tornar um técnico em zootecnia, em agropecuária, agricultura. Os cursos são de graça e têm duração de 2 anos. A oportunidade é oferecida pelo Senar Goiás. O processo seletivo para o 2º semestre vai até o dia 26 de maio. Essas formações têm grande demanda de contratação por empresas rurais ou prestação de serviços em propriedades. Tem uma vantagem nisso, que esse curso acaba disponibilizando para o mercado em até 2 anos. É um tempo menor de preparação, porém é um tempo intenso, que tem práticas e que tem ali operações em campo para que o aluno tenha mais confiança na sua atuação ali quando for para o mercado de trabalho. São 200 vagas disponíveis, sendo 120 para técnico em agricultura, outras 40 para técnico em agropecuária e ainda 40 para zootecnia. Para participar do processo seletivo, é preciso ter concluído o ensino médio e ter disponibilidade para aulas híbridas, sendo 60% de forma online e 40% presencial, nos polos disponíveis para cada curso. Quem se inscrever saiba, é um curso híbrido, porém tem aula todos os sábados. Então é uma importante fase da preparação de quem vai se inscrever, porque ele precisa deixar os sábados para essa finalidade. Para ter acesso ao edital e se inscrever, acesse etec.senar.org.br/processo-seletivo. Lembre-se de escolher o curso com o polo mais perto de casa. Para técnico em zootecnia tem em Goiânia, agricultura em Indiara, Iporá e Rio Verde, agropecuária e Tumbiara. As vagas são abertas para o público em geral, mas com prioridade para quem já tem vínculo com o campo. Quando a pessoa tem ali a comprovação de vínculo rural, ela tem mais chance. Então o público geral acaba que nesse momento ele tem aí uma disputa acirrada. Que bacana, né, gente? Então, ó, reforçando, tá tudo aí na sua tela, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que você faz a sua inscrição. Não vai perder essa oportunidade, é de graça. Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Olha, casos de ataques de bovinos viraram notícia no Brasil. Um criador foi morto pelo boi numa fazenda. Especialistas alertam para um manejo calmo e seguro que reduz o estresse desse animal. Apesar da aparência tranquila, os bovinos são animais de grande porte e, quando submetidos a estresse, podem apresentar reações inesperadas. Fatores como medo, dor ou ambiente inadequado influenciam diretamente. O comportamento agressivo, na maioria das vezes, não surge por acaso. Ele é um sinal de que algo não vai bem. Quando o animal ele começa a apresentar certas estereotipatias, o animal começa a escoiciar alguns outros animais, ou até mesmo cabecear cercas, cabecear paredes, dependendo de onde o animal esteja colocado, uma cerca de madeira, até mesmo refugar a alimentação. O animal, quando ele está estressado, ele tende a aumentar a temperatura corpórea e, ao mesmo tempo, já não querer mais se alimentar. Começa a babar também, né? Começa a salivar muito pela boca. Casos recentes envolvendo ataques de bovinos acendem um alerta no campo. Situações de risco chamam a atenção. Animais considerados dóceis acabaram reagindo de forma agressiva. O que poderia ser rotina virou perigo. A convivência próxima nem sempre significa segurança. Com o tempo, o comportamento pode mudar sem aviso claro e o resultado pode ser trágico.
Muitas das vezes a gente chega a associar, o animal está sadio, está saudável, porque ele está com uma boa conformação, o animal está gordo. Mas muitas das vezes aquele animal tem uma deficiência, ele está mal vermifugado, ele está passando sede, né? A gente já vai estar fechando o ciclo das águas e vai começar o período de estiagem. Então o animal normalmente ele tende a querer beber mais água, então tem que ter uma qualidade hídrica dessa água. Especialistas explicam que animais que são expostos a um estresse constante, principalmente no confinamento, podem apresentar uma problemática ainda mais preocupante no futuro, em relação à carne mais rígida, o que, consequentemente, pode também afetar no preço da mercadoria no mercado final. O produto final, a carne, quando ela é comercializada de animais que passaram por situações de estresse muito grande, ela tende a ser uma carne de menor valor, ela tende a ser uma carne com menos deposição de gordura, que nós chamamos de marmoreio, né? Que é aquela gordura entremeada na carne, e consequentemente, pelo nível de cortisol do animal, está quase sempre no limite, a própria raçagem desse animal, a própria alimentação dele já vai ser uma alimentação deficiente. Os casos recentes servem como alerta para criadores e trabalhadores rurais. Com informação e manejo adequado, é possível reduzir riscos. A gente associa os erros mais comuns associados à criação de bovinos, com relação a manejo humano, mistura de animais de diferentes tamanhos, idades, né, sexo também, porque a diferença, os animais estando machos com fêmeas, sempre vai haver aquela competição para que quem vai acasalar com a fêmea, né? Normalmente o dominante, o macho dominante, ele tende a querer assumir esse papel. Também, muitas das vezes, a deficiência alimentar, nutricional, de não oferecer uma forragem de boa qualidade. E a fome, sim, ela causa um estresse grande nos animais também, principalmente associado a que o animal ele precisa pastejar, ele precisa mastigar, se deitar para ruminar, que ele tem um processo de ruminar o alimento que ele ingeriu e depois deglutir novamente. Ao menor indício de risco, é preciso agir com cautela, buscar orientação técnica para evitar acidentes e garantir mais segurança no dia a dia do campo. Olha, o governo de Goiás iniciou a devolução dos valores recolhidos ao Fundo Estadual de Infraestrutura, extinto em março deste ano. Ao todo, 213 contribuintes têm direito ao ressarcimento, que soma a cerca de 12,9 milhões de reais. O primeiro lote de 1.800.000 foi pago na quinta-feira. Para receber os contribuintes devem solicitar a restituição no site da CEINFRA. Os valores são de pagamentos feitos depois do fim da cobrança, que teve efeito retroativo a 31 de dezembro de 2025. A CEINFRA é responsável pela análise e liberação dos recursos e correções e juros. Vamos dar uma olhadinha agora ao mercado agropecuário? Vamos aqui na tela no mercado agropecuário, a gente vai com a cotação do boi gordo para você, arroba à vista. Está sendo negociada em Umas a R$ 335. Em Goiânia, R$ 345, uma leve queda de 0,9%. Agora a gente dá uma olhadinha na cotação do milho, saca de 60 quilos, está sendo cotada em Jataí a R$ 54, em Formosa R$ 58. E olha só a queda do milho na tela para você de 3,44%. Vamos dar uma olhada na soja agora? A saca de 60 quilos da soja está sendo negociada em Anápolis a R$ 108,75. Em Palmeiras de Goiás, a R$ 107,50. Variação da semana é negativa também, uma leve queda de 0,5%. A gente viu, né, que teve queda nos três cenários, a arroba do boi, o milho e a soja também. Vamos ficar acompanhando aí o mercado, porque teve a valorização da arroba e agora a gente está vendo essa oscilação. E ó, uma manga diferente tem chamado a atenção pela polpa lisa e sem fiapos. A fruta já começou a ganhar espaço no campo. Elas podem ter nome de ferramenta de guerreiro, outras parecem ter nome de gente importante do estrangeiro. Algumas têm nome de vó ou nome de cor, tanto faz, você escolhe. E ainda falando sobre escolhas, a verdade é que manga é uma fruta que é preferência nacional. Mas não foi só aqui que esse sucesso todo começou, não.
Historiadores contam que os portugueses trouxeram as primeiras sementes de mangueiras para o Brasil por volta do século XVI. Seu Antônio, mais conhecido como o Baibado da Fruta, é um agricultor do município de Pombos, zona da Mata Sul, trabalha no campo desde que se entende por gente. E há décadas, a fruta tropical é uma das fontes de renda da família. Foi então que seu Antônio pensou, por que não iniciar a minha plantação, já que eu tenho um terreno? E hoje ele tem 4 hectares de terra destinados exclusivamente à plantação de mangas. Seu Severino, eu queria que o senhor compartilhasse com a gente um trechinho da sua história. Eu sei que ela é bem longa, o senhor trabalha na agricultura há quanto tempo? Desde que nasci. Desde que nasceu? Já nasci na roça. Nasci em casa mesmo, não foi nem em hospital. Naquele tempo tinha que nascer em casa mesmo. Desde que nasci e me criei na roça e minha vida toda foi na agricultura. E gosto. E a sua família cultivava o quê na roça? Mandioca, macaxeira, feijão, milho. E na safra da cana era na cana de açúcar. Anderson é um dos filhos de seu Antônio. É uma espécie de faz-tudo na produção, do plantio às vendas. Aqui a gente faz de tudo faz um pouco. Desde a plantação, desde que quando o pai começou aqui, faz 15 anos que ele comprou o sítio, até o dia de hoje, desde a plantação até a colheita hoje, são tudo a gente que faz. Porque a mão de obra aqui na região da gente está muito difícil, em todas as áreas, tanto aqui na área da gente de manga, a gente também tem a criação, no abacaxi também que plantam muito aqui na região, mas a dificuldade, acho que a principal dificuldade de todos aqui na região é a mão de obra. Mas vamos às mangas? E a propósito, manga com leite faz mal? Não faz mal. Fica tranquilo que foi só para não perder a brincadeira. Mas o que eu quero falar mesmo é que o sítio do seu Baibado produz 4 tipos de manga: espada, rosa, tome e palmer. Eu pedi ajuda ao Jairo para entender mais sobre ela. A palmer já tem menos fibra, é uma manga mais para se comer de colher, por exemplo, brinca muito, né? Que é uma manga de fácil consumo e que ainda está ganhando esses gostos e a mesa dos brasileiros. E assim, o que vai favorecer muito essa diversidade de produção é que agrega valor na economia local. Então tem emprego, gera renda. Você tem aí, em períodos que a safra de outros cultivos estão mais baixos, essa cultura dá um reforço financeiro nas famílias e assim garante que as famílias possam ter uma qualidade de vida melhor. Seu Antônio me contou que a safra deste ano não foi tão boa quanto no ano passado. Eles produziram 50% menos. Mas como um agricultor experiente que é, ele prefere encarar os desafios com otimismo. Como eu nasci na agricultura e sei como a dificuldade da agricultura é grande, porque não depende da gente, depende da natureza, esse ano era para ser uma safra melhor, mas tá boa. Isso não tem produzido nada. Agradecer a Deus por tudo que tem produzido e fomos atravessando. Nunca foi fácil. Ai, gente, essa manga aí, ó, deve ser docinha, boa demais, né? Mas sabe o que é muito bom também? É o que eu vou te contar agora. Que o Sicoob Secovcred é a cooperativa parceira do produtor rural. Isso você já sabe, né? Mas a novidade é que com a campanha CAP+, você concorre a televisores, pontos Coopera, Alexas, motos e até carros. Funciona desse jeito. A cada R$200 integralizados na sua conta capital do Sicoob Secovcred, você recebe 3 números da sorte para concorrer a diversos prêmios. A promoção começou em março e vai até dezembro deste ano. Serão 3 sorteios trimestrais, além de um sorteio final e um outro sorteio extra. É uma forma inteligente de investir, seja pessoa física ou jurídica, e ainda concorrer a prêmios exclusivos. Só o Sicoob faz isso por você. Confira então o regulamento completo no sicob.com.br/cap+, ou procure uma agência mais próxima de você para saber mais. Eu tenho certeza que um gerente ou qualquer pessoa vai te atender do Sicoob Secovcred com todo o carinho que você merece. Sicoob Secovcred, parceiro de verdade do produtor. Olha, gente, esse ano pode marcar um novo recomeço para a produção de abelhas. Depois de perdas e crises, os produtores apostam numa recuperação. Estão muito otimistas. Vamos ver? É aqui, dentro das colmeias, que se constrói uma das cadeias mais importantes do agro. E é assim, no meio de abelhas e colmeias, que produtores como Ricardo e Cláudio
construíram uma vida inteira dedicada à apicultura. São décadas de experiência, com aprendizados e desafios constantes pelo caminho. Nós temos aí aqui no sítio nós temos aí umas 30, no máximo por aí, que é a abelha para fazer o trabalho de observação de pesquisa, quais são as mais produtivas, as mais higiênicas, e também acompanhamos um pouquinho também sobre observar o que é menos defensivas. Não é o caso do nosso trabalho que seja em prol, mas o do apicultor tem que ser a produtividade, ele tem que produzir. Esse é o mais importante de tudo. E isso, muitas vezes, ele tem que fazer primeiro o melhoramento de plantel, que é diferente do melhoramento genético. Então, ele primeiro tem que melhorar o plantel dele para depois injetar um melhoramento genético em geral nelas. E para ter uma produtividade. E isso, infelizmente, o apicultor brasileiro não está acostumado e até não tem nem apoio para isso. O maior problema nosso hoje é mortandade de abelhas por agrotóxico, contaminação por agrotóxico. Então, precisa que o produtor se conscientize, né? Os órgãos que também fiscalizam também fazer o seu trabalho, fazer o trabalho do começo até o final, porque às vezes quem fez fica sem um saber, nós não temos uma capacidade de saber quem é que fez aquele crime ambiental, vamos dizer assim, porque a abelha vai longe e cada um usa às vezes de uma forma que acha que deve fazer. As abelhas e a apicultura vão muito além do mel. Elas são responsáveis por grande parte da polinização e impactam diretamente o que chega à nossa mesa. A apicultura exige atenção e cuidado. Cada colmeia pode conter até 100 mil abelhas e cada colmeia tem um comportamento diferente. Por isso, a abertura das caixas precisa ser feita com calma. Qualquer movimento errado pode comprometer todo o trabalho e até mesmo a produção, além de colocar em risco o próprio apicultor. Depois de coletado, o mel é centrifugado. É o processo que extrai o líquido dos favos de forma higiênica e eficiente. Daqui, o mel segue para outra etapa. O mel chega do produtor nesses baldes aqui de 25 quilos. Daqui, eles são trazidos para essa grande máquina aqui, que é o homogeneizador. O mel fica aqui por cerca de 6 a 8 horas a uma temperatura que chega até 48 graus. É um período lento justamente para o mel descristalizar. Às vezes o mel vem bruto da fazenda, do local de produção, com alguns cristais. E é essa máquina aqui que retira esses cristais. Depois disso, saindo ali do homogeneizador, ele vem para o decantador, que são essas máquinas aqui, uma delas. Daqui, eles vêm direto para a embalagem e da embalagem vai para a rotulagem e em seguida é disponibilizado aí para o cliente final. Por último, acontece a rotulagem e a selagem do frasco que seguirá para o comércio. Nós recebemos o mel de apicultores cadastrados. Eu comecei com criação de abelha, foi passando o tempo, nós vimos a necessidade de ampliar, colocamos então funcionários com caminhão ou com veículos para fazer o trabalho junto com a gente, mas vimos que essas pessoas precisavam ser donas dessas colmeias, porque é um trabalho que parece ser fácil, mas não é. Muita gente acha que é fácil, mas dedica tempo, não tem hora para parar muitas vezes. Nós também recebemos próprios, nós recebemos o pólen e outros produtos. Então nós trabalhamos com toda a linha de produtos das abelhas, inclusive vendemos as caixas, roupas, cera de alveolada, todo o material para o apicultor que quer começar na atividade. Quem vê assim nem imagina a crise que a cadeia de produção do mel enfrentou no ano passado, com o tarifaço norte-americano e com os incêndios florestais e urbanos que castigaram o Brasil. Realmente foi um dos piores anos nesses 40 que passamos. Realmente o tarifaço impactou bastante todo o processo. Nós esperávamos uma negociação mais rápida, mas acho que tanto o setor não pressionou suficientemente a negociação, quanto não foi negociado, e nós ficamos achando que iria resolver apenas com situações de aumentar consumo e tudo. Agora a expectativa é de retomada, mas ainda com cautela.
A expectativa é de ter boa safra, né? A produção ser boa, né? Isso vai ajudar, mas nós vamos demorar um pouco a voltar à normalidade. Muitos apicultores sofreram demais, alguns já deixaram a profissão, então não vai ser fácil para a cadeia voltar ao normal. Mas a gente está esperançoso, quem soube e segurou as pontas e foi profissional ainda vai manter no mercado. Mas talvez a gente não espere que seja um ano que vai tudo recuperar. A gente vai ter alguns anos aí para frente para recuperar. Mesmo com os desafios, 2026 tem apresentado os sinais positivos. Um clima mais favorável, boas floradas e a esperança de um aumento na produção. Esse ano é a produção principalmente de eucalipto, é o ano da produção. E deve vir outras floradas como o angico, a aroeira, o cipaúba, depois o velame. Nós temos muitas outras floradas que esse ano vai ser plantado. Inclusive foi bom lá no Rio Grande do Sul, estão fechando uma super safra, porque nós estamos entrando no El Ninho, estamos saindo na Laninha. Laninha para a nossa região aqui não é bom para a produção de mel, já é bom no sul. E no El Ninho é onde que nós vamos ter sempre super safras. Ah, gente, tomara que tenha essa recuperação, porque não é só o mel que a gente consome nos alimentos, são os subprodutos também. A gente sabe que tem crescido muito a produção à base do mel de abelha. E é isso, vamos torcer para que vocês, produtores da apicultura, cresçam muito este ano. E olha, falar em crescimento, Goiás cresceu na produção de batata inglesa e projeta recuperação no valor bruto do produto em 2026. Dados da Secretaria de Agricultura indicam que o estado vem avançando acima da média nacional, com ganhos tanto em área colhida quanto em produtividade. A agricultura se concentra na safra de inverno, que conta com climas mais favoráveis e menos incidências de doenças. A expectativa é de uma colheita superior a 264 mil toneladas neste ano, um dos melhores resultados da série histórica. O valor da produção pode chegar a mais de 770 milhões de reais. A cidade de Cristalina lidera na produção. Notícia boa para o nosso estado. Olha, agora você vai aprender a fazer a receita de abacaxi cristalizado de dar água na boca. Eu fiquei aqui babando nisso, gente. O doce é sequinho, saboroso e fácil de preparar, viu? Vamos acompanhar. Hoje o AgroRecord desembarca em Ouruana, distrito de Rio Verde. Estou na casa da Ana Maria Doceira. Vamos aprender uma receita deliciosa de frutas cristalizadas. E aqui nós já temos uma amostra aqui de um abacaxi cristalizado que já está lindo. E você faz doce cristalizado há quanto tempo, Ana? Eu faço doce cristalizado há mais ou menos uns 4, 5 anos. Então, é assim, uma coisa que eu amo fazer, que eu faço com dedicação total. Hoje é a sua profissão? Sim, também. Tem outra, mas a principal está sendo o doce. E você aprendeu a fazer o doce cristalizado com quem? Eu aprendi fazendo com a minha avó, né? E de lá para cá eu vim me aprimorando mais. E agora estou aqui, fazendo doce cristalizado. Para você que ainda não sabe fazer o doce cristalizado, chegou o seu momento. Vamos aprender com a Ana Maria a fazer esse doce, então, que é bonito e também é delicioso e que pode ser feito com qualquer fruta. Hoje vamos fazer com abacaxi, mas você pode fazer com a fruta que você mais gosta de comer na sua casa. Então vamos lá, vamos aprender essa deliciosa receita. O primeiro passo é você escolher uma boa fruta. Uma fruta bem boa, né? Que é o abacaxi aqui. Essa aqui eu escolhi, muito boa, tá vendo? Tá bom? O segundo passo, a gente vai pegar ele para lavar. Depois de bem lavado, a gente vai colocar numa panela para sanitizar com água sanitária. Já passados 10 minutos que estava aqui, né? Sanitizando. E vamos cortar eles em rodelas. A gente vai tirar a casca dele. Essa parte aqui, que fica mais fácil você fazer assim. Você corta, tira toda essa parte, ela fica bem bonitinha, bem limpinha. A gente tem que tirar o miolinho dele também, que é essa parte mais durinha que fica dentro do abacaxi. Eu costumo tirar com a faca. Você vem tirando, fazendo rodelinhas desse modelo.
Você tira. E esse caldozinho também, ele serve para fazer o doce, você pode colocar também. Fazendo isso, a gente vai cortar em cubos, mais ou menos esse tamanho. Aqui já tá a panela, eu vou colocar dentro. Vamos cortar em vários cubinhos e colocar. Feito isso, os ingredientes que a gente vai usar são esses aqui, são abacaxi. A gente vai colocar água. E para esse tanto de abacaxi, a gente vai usar também o bicarbonato. É uma colher bem generosa. Você vai colocar. Aí você vai deixar cozinhando mais ou menos 15 minutos, de 15 a 20 minutos. Agora passou 15 minutos já que o doce está fervendo, a gente vai tirar do fogo. A gente vai colocar numa peneira para escorrer. Olha como ficou bonito. Você vai voltar o doce para a mesma panela. Como ele muda de cor, né? Muito bonito. Depois dele desse jeito já, a gente vai pegar o açúcar. Pode usar qualquer marca. A gente vai colocar nele até cobrir. Você vai deixar ele em repouso por aproximadamente 4 horas. Aqui ele vai ficar repousando 4 horas para a gente poder começar a finalizar. Porque o doce de abacaxi, ele demora uns 3 dias para ficar pronto. Então, cada dia é um processo, cada dia é um dia após o outro para finalizar ele. E num passe de mágica, lá se foram 4 horas e temos um novo processo já no nosso doce, não é mesmo, Ana? Isso mesmo, agora já está no novo processo. Aquele açúcar que a gente colocou, que demorou 4 horas, agora ele virou calda. Olha como que tá. Essa calda aqui, ó. E esse é um processo natural, acontece sozinho? Natural, acontece sozinho. Fica desse jeito aqui. Só com o passar das 4 horas? Só com o passar das 4 horas. Já vai virando uma calda. Vai virando uma calda. E agora é hora de a gente levar ao fogo novamente para deixar fervendo essa calda por 20 minutos. Só que agora também é aquele momento que começa o jogo da paciência, né? Porque esse processo de ferver por 20 minutos tem que se repetir por 3 dias. Por 3 dias. A gente vai repetir 20 minutos por dia durante 3 dias para a gente poder dar a finalizada no doce de abacaxi. Então é hoje por 20 minutos, aí depois geladeira ou fica numa mesa? Não, fica normal. É ambiente mesmo. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Amanhã mais 20 minutos de fogo. Isso. Depois de amanhã mais 20 minutos de fogo. Para assim nós finalizarmos então o nosso doce. Então vamos lá, vamos para os primeiros 20 minutos de fogo para o nosso doce que já está virando, já virou, né? Já virou uma calda. Vamos lá então. Vamos lá. Então, pessoal, depois de 3 dias o nosso doce de abacaxi fervendo, agora sim chegou a hora de nós cristalizar o doce. Vamos lá? A gente vai pegar, vai colocar numa peneira para poder escorrer o excesso. Para você poder cristalizar o doce de abacaxi, a gente vai passar ele no açúcar refinado. Pode ser qualquer marca. A gente pega ele ainda quente, você vai pegando cubinho por cubinho, vai colocando no açúcar, coloca numa forma para poder esfriar. E chegamos então ao final do processo do nosso doce cristalizado, nosso abacaxi cristalizado e tá pronto. Agora tá pronto, agora é só se deliciar. E no final ele fica exatamente assim. Ele fica desse jeito aqui, cristalizado. Então, um pouquinho mole porque refinou agora. Refinou agora, tá quente, né? Mas quando ele esfria, ele vai ficar durinho assim. Então agora vamos para a parte de sabermos como que ficou então o nosso doce, a nossa degustação. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito de doce. E também gosto muito de abacaxi, então aqui tem uma união de duas coisas que eu gosto bastante. Então super aprovado esse doce. Doce que pode ser feito para qualquer ocasião. Qualquer ocasião.
Qualquer ocasião você pode fazer ele. Para um aniversário, um casamento, ou para comer de sobremesa, tudo dá certo. Todo mundo gosta, criança, adulto, idoso? Todo mundo gosta. É um dos doces preferidos do pessoal. Então é a nossa super dica para você, abacaxi cristalizado, para você então agradar todo mundo no seu almoço em família. Doce cristalizado, esse aqui de abacaxi, mas ela faz com várias outras frutas e essa é a nossa receita de hoje. Ai, gente, encheu, sabe, a boca d'água. Que o abacaxi, né? A gente sabe que é uma delícia, cristalizado assim, amei. James, meu amigo, cadê o nosso potinho de abacaxi cristalizado? Sei que James está de dieta, perdeu aí uns 10, 11 quilos. Não era para estar comendo disso sozinho, não, era para dividir aqui com a gente. Mas, ó, delícia, viu? Adorei a receita, vou tentar fazer em casa. Se você fizer, já sabe, né? Manda aqui pra gente. O nosso Agro Record de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um domingo abençoado para você, para sua família.